Irmãos, eis que tenho posto de ti uma porta aberta. Que porta é essa, irmãos? Que ficou aberta para a igreja de Tiatira. A porta, irmão, essa porta é uma porta de evangelização, de pregação da palavra de Deus. O Senhor Jesus aqui diz que aquela igreja, essa porta permaneceria aberta. E o apóstolo Paulo, que muitas vezes também usa esse termo de portas abertas. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 16, 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, era uma porta de pregação da palavra de Deus, de evangelização. Um outro texto que o apóstolo Paulo usa, em 2 Coríntios 2,12, ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abriu-se uma porta no Senhor. Então, o apóstolo, ele seguia, e Deus ia abrindo as portas para ele, né? Uma outra porta que Deus abriu para o apóstolo Paulo foi em 2 Coríntios 16, 12, onde diz: ora, também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, essa porta, irmãos, faz uma alusão ao espírito evangelizador dessa igreja. Porque a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja da atualidade, a igreja que nós vivemos hoje. Uma igreja que vai às ruas, que vai às comunidades, que vai aos guetos, às cidades, para pregar a palavra de Deus. E essa porta, sem dúvida, é uma porta de pregação, de evangelização. Agora nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele abre portas. E não é só essa porta da evangelização, né? Quantas portas Deus já não abriu, né? Para nós, né? Se eu fosse dar um espaço aqui para que os irmãos falassem sobre as portas que Deus já abriu, né, nós não teríamos tempo, né, para falar de todas as portas que Deus já abriu para nós. E são portas que às vezes encontramos em situações que parece que tem uma parede à nossa frente e para nós não tem mais saída, né? A gente acha que não tem saída. Aí quando Deus vai e abre aquela porta, né? E nós sabemos, nós reconhecemos que ali já não é a força do nosso braço, né? Não era por causa do nosso conhecimento, da nossa influência, não. Foi Deus quem abriu. Israel, por muitas vezes, passava por essas situações. Nós vemos na Bíblia. Teve uma situação que Israel passou, os irmãos conhecem bem a história, que foi aquela de Moisés no deserto com aquele povo, né? Aonde eles saindo do Egito, né? No meio do deserto, Faraó atrás deles, querendo pegar, querendo matá-los, né? E aonde chegou um ponto onde só tinha terra de um lado, Faraó vindo com seu exército do outro, e o mar, né? Foi quando Moisés clama a Deus, né? E o Senhor fala: por que clamas a mim? Aquilo com certeza, irmãos, foi uma porta que Deus abriu. Porque para aquele povo já não tinha mais saída, né? Então, irmãos, Deus cuida de nós. Quando não tem mais nenhuma saída, ou nós achamos que não tem mais nenhuma saída, Ele vai e abre uma porta. E o nosso Deus, irmãos, Ele tem cuidado de nós. Ele tem aberto várias portas, irmãos. E a igreja de Filadélfia, por ser uma igreja fiel, Deus disse que manteria esta porta aberta para ela. Então o que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos nos manter fiéis a Deus, fiel à sua palavra, né? Fiel aos seus propósitos. Mas também o apóstolo escrevendo, ele escreve assim, ó: tens pouca força, entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, apesar de pequena, sem recursos, sem influência social, financeiramente pobre e provavelmente espiritualmente também, né? Agora,
mesmo sendo pequenininhos, mesmo, irmãos, tendo poucas forças, eles se mantiveram fiel. E por causa disso, irmãos, Deus manteve aquela porta aberta a ele. E veja bem, irmãos, nós estamos falando de um tempo onde os templos eram grandiosos, irmãos. E a comunidade que servia a Deus ali era uma comunidade pequena. Então havia muita pressão sobre essa comunidade, né? Muita pressão da sociedade. Quem não adorasse o imperador, se dobrasse diante dele, poderia ser morto. Mas aqueles homens, aquelas mulheres, daquela comunidade, mesmo assim, mesmo tendo toda a pressão do mundo ali sobre eles se mantiveram fiéis, Deus. Eles não negaram a sua fé. Agora, nós sabemos que o Senhor das nossas fraquezas, Ele faz com que nós tenhamos força. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo escreve assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, irmãos, a gente percebe que mesmo na nossa fraqueza, Deus nos dá força. E eu não sei como o irmão entrou aqui por essas portas hoje, irmão, porque muitos de nós passamos uma semana longe, né, irmãos? Muitos de nós só podemos estar aqui em comunidade aos domingos. Então tem uma semana inteira aí pela frente, né? E por muitas vezes semanas de lutas, né, irmão? Semanas de lutas, semanas de dificuldades, dias de dificuldades, né, irmãos? E às vezes o irmão chega aqui entristecido, né? Pelo que passou, pelo que aconteceu em suas vidas, né? Mas nós temos a certeza de que o Senhor está com a gente, né? Nós sentimos prazer em estarmos na presença do Senhor. Então nós chegamos aqui e nos alegramos, nós louvamos ao Senhor, nós estivemos participando, né? Irmãos estiveram participando aqui já de manhã nas orações da parte da manhã, os irmãos estiveram da escola bíblica dominical, né? E agora estamos escutando, estamos prestando o nosso culto a Deus, né? Então, eu não sei como está o seu coração nessa manhã, né? Mas o que eu posso lhe dizer, irmãos, é que o Senhor é contigo, viu? Que nessa tua fraqueza, nesta manhã, Deus vai te dar força, que Deus vai tirar você dessa situação, mas é necessário que você permaneça fiel, é necessário que você permaneça na verdade. E tem promessas para aqueles que permanecem fiéis, que permanecem na verdade. No versículo 9, o apóstolo escreve: Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Essa igreja é uma igreja perseguida, irmãos. Então, o Senhor Jesus fala que alguns daqueles que se diziam judeus, mas não eram, que eles iriam se curvar perante aquela igreja, que eles iriam reconhecer que o Senhor Jesus era com aquela igreja. E, irmãos, hoje isso é diferente. Eu sei que muitos dos irmãos sofrem perseguição, né? Muitas vezes sofremos perseguição, mas o Senhor Jesus já nos deixou avisado nisso, né? Ele já nos deixou avisado que no mundo nós teríamos aflição. Ele nos deixou avisado também que perseguiram a Ele e que também perseguiriam a nós, né? Então, nós estamos na contramão, enquanto cristãos, na contramão do mundo. Então, por muitas vezes, acontece perseguição, retaliação, né? Nós sentimos isso. Mas nós precisamos, mesmo assim, irmãos, permanecermos fiéis, né? Porque o Senhor Jesus nos diz que essas pessoas reconhecerão que Ele é conosco, que Deus é conosco,
E nós sabemos que esses que nos perseguem, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. Então é o que está por trás destas pessoas. Mas elas reconhecerão que o Senhor é conosco, que o Senhor tem nos guardado. Agora, irmãos, no versículo 10, o apóstolo escreve assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora, por terem agido com fidelidade, o Senhor promete sustentá-los na tribulação que estaria para vir ao mundo. E nessa tribulação, irmãos, eles venceriam. E alguma dessas tribulações já aconteceu na igreja de Filadélfia. Mas essas tribulações também acontecem na igreja hoje. E o Senhor Jesus nos promete que Ele nos guardaria no meio das tribulações. Então, o Senhor nos guarda, irmão, no meio das nossas tribulações. Ele está ali com a gente. Nós não estamos sozinhos. E o apóstolo também escreve que Ele vem sem demora. E o vem sem demora, irmãos, nós precisamos ter no coração essa vontade, esse desejo do retorno, da volta do Senhor Jesus. Porque esse momento vai ser o ápice, né? Vai ser o momento mais esperado de toda a terra, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. E o apóstolo também escreve que ao vencedor, ele faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus fala sobre liderança, sobre autoridade, sobre o selo, o Espírito Santo, a identificação daqueles que pertencem a Deus, a marca. Ele fala também sobre o passaporte para o reino dos céus, irmãos. E eu não sei, nós não sabemos qual é esse novo nome que Ele nos dará, mas que nós temos a certeza é que será algo bom, né? Será um nome, algo diferenciado, porque o seu caráter, seja ele qual for, o novo nome de Jesus, ele estará escrito naqueles que vencerem. E às vezes, irmãos, a gente se sente fraco e sem poder. Agora, Cristo pode nos transformar essa nossa fraqueza em poder, se nós dependermos única e exclusivamente dele. E há portas, irmãos, que o Senhor já colocou abertas diante de nós. Tem portas que o Senhor já colocou abertas diante de nós. E são portas que só o Senhor pode fechar. E quantos não tentaram fechar essa porta que o Senhor abriu para você? Mas Ele tem te mantido ali. Porque só Ele pode fechar essa porta. O homem pode tentar, mas ele não vai conseguir. Porque foi uma porta que Deus abriu para você. Essa porta, irmão, ela tem o seu comprimento e a sua largura. Só você pode entrar por ela. Ninguém pode até tentar, mas não irão conseguir. Porque foi uma porta que Deus abriu para você. Então, irmãos, guardem a palavra de Deus. Mantenham-se na verdade. Sejam fiéis. Mesmo nos momentos mais difíceis das suas vidas. Por quê, irmão? Porque o Senhor te honrará. Não deixe que ninguém roube a tua coroa.